Esse vídeo aqui, ele é a continuação do nosso vídeo passado. Se você chegou nele agora, não tem problema. Só saiba que eu não vou introduzir muito, porque é uma introdução longa. Eu vou pegar um ponto específico do vídeo passado e vou abrir mais ele. Se você já viu no vídeo passado, vai ser um pouco mais tranquilo. A gente falou no vídeo passado, então, só para fazer essa recapitulação básica, que às vezes, vou pegar aqui o nosso exemplo. O nosso desejo, o nosso sonho, ele está a uma esticada de braço de distância e a gente não estica o braço porque a gente contou uma história sobre nós mesmos, que a gente é especial, que a gente é muito bom e que a gente não quer mostrar pra gente mesmo que essa história não era assim tão verdade. E aí para isso a gente não estica o braço, porque a gente tem medo de esticar o braço e não conseguir pegar. Porque a vida mostrou pra gente que às vezes a gente estica o braço e a gente não pega mesmo. E talvez é como se esse aqui tivesse do meu lado mesmo, aqui. E eu preciso. E se eu esticar o braço eu consigo pegar, só que eu tô de olho fechado. E eu não sei exatamente onde isso tá. Então eu vou tentar uma vez, eu vou tentar 2 vezes, eu vou tentar 3 vezes. Pode ser que na primeira eu acerte, pode ser, mas é difícil. É muito mais fácil eu tentar várias vezes e lá pela 10ª eu conseguir, ou pela 100ª, ou pela 1000ª. Eu não vou conseguir, é difícil eu conseguir as coisas de primeira. Só que cada vez que eu tento ali e não consigo, eu falo pra mim mesmo que toda aquela história que eu criei, aquela narrativa, aquele diálogo interno, aqueles pensamentos que me fazem pensar que eu sou melhor, que eu sou especial, que eu sou alguém, enfim, ela não se sustenta. Ela começa a dizer pra mim, não é bem assim, você não é tudo isso e tudo mais. E qual que é a solução que a gente encontra pra isso? O perfeccionismo. A gente encontra, então, não só o perfeccionismo no sentido de quero esticar meu braço no ângulo de 90 graus, depois não é nem somente sobre você fazer tudo muito bem feito, o que também é uma real, mas também sobre você se preparar demais, sobre você querer ler o manual do esticar o braço 1000 vezes, sobre você querer encontrar nessas suas pesquisas um caminho de fazer e ter certeza que aquilo vai dar certo. Só que isso não existe. A gente sempre vai arriscar, a gente sempre vai se colocar à prova em busca das nossas conquistas. E a melhor maneira de aprender é sim trazendo um tanto de teoria, mas trazendo a prática, tentando. Se você esticou o braço aqui e aqui não tava, tudo bem, da próxima vez você estica lá. E aí se não tava também, da próxima vez você estica aqui. Você vai mudando a maneira como você experimenta as coisas. Então, muitas vezes, o que é o perfeccionismo? É uma maneira que a gente encontra de reduzir a chance da gente errar, porque a gente, das duas, uma. Vou dar 2 opções. Ou a gente se considera bom demais, a gente cria, a gente é orgulhoso. As duas são desdobramentos do orgulho, tá? Que é um sentimento que parte, né, do medo. Foi muito do que a gente falou no vídeo passado. Então, das duas, uma. Ou a gente é muito bom e a gente quer sustentar aquilo, a gente não quer mostrar pra gente mesmo que a gente é capaz de errar, de tentar, de querer muito e ainda assim não conseguir. E aí então a gente busca um grande método, a gente busca descobrir uma maneira incrível de fazer, diminuindo demais as chances da gente errar. Ou de alguma forma o negócio tá aqui, eu posso esticar o braço, pegar, nem tá tão longe, eu até já sei onde tá mais ou menos, eu sei que tá mais ou menos nessa região aqui, mas eu não faço isso porque eu não quero me ver de fora de algum ciclo que geralmente é familiar. Ou seja, eu não quero viver uma realidade muito diferente da dos meus pais, porque eu preciso mostrar para os meus pais que eu sou como eles. Porque eu quero me sentir totalmente amado, eu quero me sentir conectado com os meus pais. Às vezes não tem a ver só com os pais, tá? Mas geralmente tem a ver com os pais. Então, se o pai viveu uma narrativa, ele conta uma história de que ele tentou pegar a caixinha e ele não conseguiu, se você vai lá e na primeira esticada de braço você pega, você não vai ter mais muita conexão com a história. A tua narrativa vai ficar muito diferente da narrativa do seu pai ou da sua mãe. E isso pode te fazer se sentir meio mal, isso pode te fazer se sentir de fora, isso pode fazer você achar que você não vai ser tão amado assim. Achar que você não vai ser tão querido por você ser muito diferente. Então, geralmente, o nosso perfeccionismo, ele tá nos boicotando, então é um auto-boicote, é uma autossabotagem que existe
por conta desses dois grandes motivos. Ou porque a gente não quer se distanciar historicamente dos nossos pais, do nosso contexto familiar, ou porque a gente é orgulhoso e a gente acha que a gente é muito bom e a gente não conseguiu lidar bem com nossas tentativas fracassadas. E para a gente não viver outra tentativa fracassada, a gente meio que não tenta de verdade. E aí, por não tentar de verdade, o que acontece? A gente não consegue conquistar. Ontem eu vivi uma situação que foi... e eu vivo lutando contra, né? Porque para a gente conseguir vencer de verdade esse perfeccionismo, a gente vai ter que fazer um caminho que não é um caminho árduo. Porque o perfeccionismo, ele é um desdobramento do orgulho, que é um desdobramento do medo. Então, para a gente conseguir acabar com o perfeccionismo, a gente vai ter que ir lá na fonte dele, que é o medo. E aí é difícil, amiguinho. A gente pode acabar pegando o medo, tirando o perfeccionismo e colocando outra coisa no lugar. E também é ruim se a gente não tratar direto. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode mudar o que é mais fácil, a gente mudar o nosso comportamento. Então a gente entende, por isso que esse vídeo é legal, a gente entende o mecanismo, a gente sabe que a gente não vai conseguir ir lá na fonte resolver a fonte, ou a gente até está tentando trabalhar, porque não é impossível, é possível a gente ir na fonte, mas é um caminho longo. O caminho não é longo, mas a porta é difícil de abrir, porque o caminho longo é justamente a armadilha. A gente não precisa dar tanta volta assim, ele está aqui, mas a gente não consegue abrir essa porta, é uma porta difícil de ser aberta. E a gente abre às vezes, e depois ela fecha de novo. A gente abre, ela fecha de novo. A gente abre, ela fecha de novo. Então, enquanto a gente está nessa batalha, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a maneira como a gente se comporta, o que é muito mais fácil. Então a gente sabe que essa batalha existe e a gente sabe que a gente age de acordo com ela. Então a gente tem que ficar muito alerta e prestar muita atenção nas nossas atitudes para que a gente não fique repetindo a mesma coisa. E a repetência, né, a repetição disso é o ato de ser perfeccionista. É o ato de você enrolar e querer lapidar demais as coisas antes de simplesmente ir lá e fazer. Então vamos lá, vamos ao caso que eu trouxe ontem. Eu tenho sim essa questão. Então eu sou uma pessoa que, se me perguntar, você é perfeccionista? Você é orgulhoso? Eu sou. Bastante. Porque eu sou uma pessoa também medrosa. Então, como eu sou medroso, eu poderia ter várias maneiras de manifestar o meu medo, só que a maneira que eu mais costumo manifestar é através do orgulho mesmo, tá? Então eu sou. O perfeccionismo sendo um desdobramento do orgulho, ele acaba que ele é uma maneira de colocar em prática o orgulho. Agora, eu já não coloco, já não uso tanto esse mecanismo. Por quê? Porque eu crio outros mecanismos que superam ele. Por exemplo, a questão de gravar vídeos aqui para o YouTube. Eu tava há um tempão enrolando, não sei o que, para gravar, já tive anos querendo fazer isso, não fiz e tudo bem. E aí eu vou entendendo e aí eu resolvi criar um mecanismo para superar isso. Então eu criei a meta insana de gravar 100 vídeos em no máximo 100 dias antes de postar o primeiro. E ontem eu postei o primeiro, então eu tô aqui no primeiro dia da segunda temporada. E aí chegou, só que a minha ideia era o quê? Eu ia gravar 100, aí eu ia gravar o 101. O 101 ia ser o primeiro que eu ia postar, e depois eu ia começar a série do 100, entendeu? Então imagina que eu gravei o número 1 há quase 3 meses atrás. E aí eu gravei o 101 agora. Eu ia postar esse e depois eu ia postar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, beleza. E o que acontece? A minha grande ideia quando eu comecei era que depois de 100 vídeos gravados, eu ia ficar melhor nisso. Eu ia falar melhor com a câmera, eu ia ter uma capacidade maior. E aí chegou ontem, eu gravei o vídeo e eu não gostei. Então eu deletei o vídeo e gravei de novo e eu não gostei de novo do vídeo. E aí já tava ficando tarde e eu precisava postar logo. E já tava dando horário, já tinha escurecido, já não dava pra gravar de novo. E eu me vi pego no meu perfeccionismo. E nossa, eu idealizei tanto. Então olha só que legal. Tudo foi por conta da narrativa que eu criei pra mim. Eu criei um baita mecanismo pra acabar com o meu perfeccionismo, que foi isso de gravar muitos vídeos. Porque quando isso é um jeito legal de você conseguir acabar com o seu perfeccionismo. Cria uma meta onde você tem que fazer as coisas em alto volume e alta velocidade, porque isso vai te tirar a possibilidade de procrastinar, de enfeitar muito o pavão, e você vai ter que fazer na pegada. Então criei essa meta de gravar, porque daí eu não ia ter margem para ficar enrolando demais. Só que daí eu criei uma narrativa na minha própria mente, eu imaginei muitas vezes eu lançando aquele primeiro vídeo, que ia ser o último, né?
todo mundo falando, nossa, você aprendeu, nossa, que bom, nossa, que fera. Já comecei a imaginar que eu ia postar o primeiro, ele ia ser super bom, ia ir muito bem, ia entregar muito. Olha só como eu sou orgulhoso. Eu fui criando uma história de que essa minha trajetória do 100 ia me tornar diferente, ia me tornar superior a outras pessoas que estão ali tentando. E isso, na hora de eu criar o meu vídeo que eu ia postar, me dificultou, me travou, eu não queria postar, não queria publicar. E aí tudo começa a dar errado. Aí entrei no e-mail que eu tinha criado para fazer a conta nova no canal, e aí o e-mail não funcionava, e aí, puta, começa a ficar irritado, e aí o vídeo não fica bom, e aí começa a ficar escuro, e aí começa uma puta tempestade, começa a fazer barulho, sabe? Tudo começa a acontecer, e foi muito bom, porque falei que eu queria que minha esposa me ouvisse, assim, sabe? Tipo, eu queria só resmungar na orelha dela, coitada. E aí ela falou, não, vai assim mesmo. Porque eu falei, mas eu não gostei desse vídeo e tal. E eu já sei, ao mesmo tempo que eu tô vivendo aqui, aquele papel da vítima perfeccionista, o orgulho e tudo mais, eu já conheço essa dinâmica. Eu consigo observar e saber que aquilo tudo é uma armadilha. Mas, na hora que você está vivendo, é difícil você se desprender de você mesmo. Então a gente tem várias coisas acontecendo dentro da gente ao mesmo tempo. Se você parar e me perguntar naquele momento, você está sendo orgulhoso? Eu vou dizer que sim. Você está sendo perfeccionista? Sim, eu já sei tudo isso. Mas ainda assim eu vivo. Então a gente precisa criar mecanismos para distanciar e não basta entender. Não é porque você entendeu que uma coisa existe que a coisa está resolvida. Agora, quando você entende que ela existe, você pode criar mecanismos. Por exemplo, eu ontem naquilo lá eu falei, não, tudo bem. Eu vou superar esse medo que eu estou sentindo, e ainda que eu esteja sentindo medo, que está sendo manifestado de orgulho, de uma forma perfeccionista, eu vou postar o vídeo. Aí eu fui lá e postei o vídeo. Então é esse tipo de dinâmica que você pode fazer. Agora que você já entendeu como que essa mágica, que não é nada mágica, funciona, saiba identificar os momentos onde você está sendo guiado, onde o seu comportamento está sendo guiado por esse sentimento de medo, quer dizer, por essa emoção que é o medo transformado em orgulho, em forma de perfeccionismo. E tome atitudes que passem por cima, que ultrapassem isso. Para você superar de verdade a raiz do problema, é um trabalho muito difícil. Então você não vai superar mas você já pode agora começar a identificar e às vezes parar quando você estiver numa dinâmica, se estiver incomodado, se estiver irritado, para um pouquinho e percebe, pode ser isso, pode ser outra coisa. Mas se for isso, tome a atitude contrária àquela que você quer tomar. Vença seus próprios bloqueios mentais e realize aquilo que você tem que realizar. Espero que você tenha gostado. Eu te vejo no próximo vídeo.